Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E hoje o nosso tema é o relatório de impacto à proteção de dados. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos voltar aqui para o tema de hoje e falar sobre o relatório de impacto à proteção de dados. O que é esse relatório de proteção, esse relatório de impacto à proteção de dados? Ele é um documento elaborado dentro do seu programa de adequação em proteção de dados. Ele vai registrar a regularidade e a legitimidade do tratamento do dado pessoal pelo agente de tratamento de dados. E quando que ele vai ser utilizado? Ele é utilizado quando o controlador percebe que ali dentro do seu tratamento, do seu fluxo de dados, ele realiza, dentro dos seus processos, ele realiza algum tratamento de dado pessoal que pode acarretar um risco para os titulares de dados. E esse risco vai impactar nos direitos fundamentais desse titular de dados ou nas suas liberdades individuais. Então, o controlador, quando ele estiver criando um processo novo ou analisando ali o processo, a empresa, quando ela estiver criando um processo novo, quando ela estiver fazendo o seu programa de adequação e proteção de dados, se ela verificar que existe algum tratamento de dados, alguma operação de tratamento de dados que coloque em risco os direitos fundamentais ou as liberdades individuais do titular de dados, dos titulares de dados, ela vai precisar fazer esse processo, esse procedimento, para fazer essa análise dessa operação de tratamento de dados, para verificar quais são os riscos, quais as chances desses riscos se concretizarem, qual a extensão do dano se esse risco se concretizar, quais as medidas de salvaguarda que ele pode adotar para minimizar ou eliminar esses riscos. Então, ele faz esse estudo, ele faz essa análise e depois que ele fizer, então a gente, como consultores em proteção de dados, a gente faz esse estudo, a gente faz essa análise e ao final a gente elabora esse relatório de impacto à proteção de dados. E esse é um mecanismo, um instrumento ali da LGPD que mostra, que traz aí pra gente o Privacy by Design, que é o quê? Pensar na privacidade e proteção de dados desde a concepção dos processos da empresa, desde a concepção ali do produto, daquele serviço que a empresa presta para o seu cliente, para o titular de dados pessoais. Só que a LGPD, ela não traz muitos detalhes sobre como deve ser feito esse relatório de impacto. Então, a gente faz o quê? A gente busca nas legislações internacionais, estrangeiras, algumas orientações para a gente usar como base na elaboração dos nossos relatórios aqui no Brasil. E como a LGPD foi feita, foi pautada, teve como base o GDPR, a gente busca lá na realidade da União Europeia como que esse relatório é utilizado naquele território. Então, aí a gente busca lá como que as autoridades de lá determinam que sejam realizados relatórios para utilizar aqui nos nossos relatórios quando forem necessários de serem realizados aqui no Brasil. E o maior questionamento em relação ao relatório de impacto é o quê? Quando esse relatório vai ser necessário? Toda empresa, todo agente de tratamento vai precisar elaborar esse relatório, fazer esse procedimento que vai dar origem a esse relatório, ou não, ou só alguns casos.
Pela letra da lei, pela letra da LGPD, o relatório de impacto e proteção de dados somente será realizado por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a empresa não precisa, em tese, não precisa elaborar esse relatório, ela só vai precisar elaborar, fazer o relatório quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados requisitar. E é exatamente, e aqui a gente chama o ponto que, pela letra da lei, não é nem sequer fazer o relatório e deixar ali para quando for solicitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela simplesmente apresentar. Muito pelo contrário, pela letra da lei, nos dá a entender o quê? Que a empresa sequer precisa fazer esse relatório, elaborar esse relatório. E sim começar a dar início a essa elaboração e dar início a todo esse processo que gera esse relatório somente depois que houver uma solicitação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas existe um outro ponto que a gente precisa levar em consideração que diz respeito ao quê? É muito arriscado se você for um agente de tratamento que identifica, né, uma operação de tratamento ali dentro dos seus processos internos que gerem esse risco. Então, assim, se você é um agente de tratamento que analisa, que identifica dentro dos seus processos internos uma operação de tratamento de dados que gera um risco aos direitos fundamentais ou às liberdades individuais dos titulares de dados, é muito arriscado que você, vendo isso, não tome nenhuma atitude de elaborar esse relatório de impacto à proteção de dados. Então, a sugestão e o entendimento de grande parte dos estudiosos é no sentido de que haja de uma forma preventiva. Então, sempre elabore o relatório de proteção, o relatório de impacto à proteção de dados, quando se verificar que há, sim, um tratamento de dados pessoais que gere risco aos titulares de dados. Porque com isso, você antecipa, né, as complicações que podem advir dessa operação de tratamento de dados pessoais e também de uma eventual fiscalização ou solicitação por parte da ANPD. Só que, por um outro lado, nem todo agente de tratamento vai conseguir realizar previamente esse relatório de impacto e proteção de dados. Seja pelo fato de que não é um relatório fácil, nem prático de ser realizado, porque tem todo um processo por trás, não é apenas um documento, e seja também pelo custo envolvido na elaboração desse relatório, porque pode sim aumentarem muito o custo para a empresa e acabando que esse relatório feito de forma prévia seja inviável para aquele agente de tratamento de dados pessoais. Então, deve-se levar em consideração o quê? A realidade de cada caso, de cada agente de tratamento e o nível, né, o grau de risco que aquela operação de tratamento pode levar, né, o grau do risco que aquela operação de tratamento expõe os direitos dos titulares de dados pessoais. Então, o que a gente precisa entender para realizar esse processo que dá origem ao relatório de impacto à proteção de dados? Como que a gente identifica, então, se aquela operação de dados pessoais gera risco aos direitos fundamentais e às liberdades individuais do titular de dados? Por meio de um método de avaliação da operação de tratamento de dados. Você pode criar um questionário padrão com algumas perguntas específicas que devem ser respondidas, né, de acordo com cada operação de tratamento de dados, de acordo com cada tratamento de dados analisado ali dentro do agente de tratamento, e balancear ali, verificar as respostas para você conseguir
identificar o grau de risco que aquela operação de tratamento expõe o titular de dados ou não. E assim, algumas sugestões de questionamentos que você pode fazer lá dentro do agente de tratamento essa operação realiza o tratamento de dados pessoais sensíveis ou utiliza tratamento de dados pessoais em larga escala. Além disso, também se existe monitoramento dos titulares de dados por meio dessa análise de dados pessoais, ou se usa técnicas inovadoras, né, nessa análise, nesse processo de tratamento de dados pessoais. Existem decisões tomadas com base exclusivamente de forma automatizada nesse tratamento de dados. A realização de profiling, né, ou scoring com essa análise de dados pessoais. Então, você usa novas tecnologias inovadoras para realizar esse tratamento de dados pessoais. Então, você vai elaborando perguntas de acordo com a realidade de cada agente de tratamento também. Você pode ter ali um padrão e ver o que se encaixa, o que não se encaixa, para conseguir analisar esses riscos dessa operação de tratamento de dados pessoais. Não quer dizer que qualquer resposta positiva a essas perguntas vai caracterizar um alto risco no tratamento do dado pessoal. Mas a tendência é que quanto mais respostas positivas, né, a essas perguntas, a esses questionamentos, maiores as chances de esse tratamento de dados pessoais caracterizar, sim, um risco aos titulares de dados pessoais. Então, quanto maior for o risco, quanto mais elevado for o risco do tratamento do dado pessoal, mais indicado é que se realize esse procedimento que gere esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E, além disso, a gente deixa claro também que esse ponto, né, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, é um tema que pode sim vir a ser regulamentado pela ANPD posteriormente. Então, pode a ANPD vir trazendo situações específicas que esse relatório seja obrigatório para os agentes de tratamento, que independa do seu pedido ou não. Então, a gente tem que ficar sempre atento às novidades trazidas pela ANPD, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito nova, então a gente precisa estar sempre se atualizando para ir acompanhando, né, as novidades que acontecem aí no meio. E, de fato, esse relatório, ele já foi até aplicado de uma certa forma, antes mesmo até da vigência da LGPD. O MPF, em abril de 2019, solicitou que, tomando como base a LGPD, que ainda não havia entrado em vigor, mas dizendo também que seria uma das primeiras situações, né, onde seria solicitada essa elaboração do relatório de impacto à proteção de dados. Então, o MPF foi lá e fez essa solicitação à Vivo, né, a operadora de telefonia móvel Vivo, para que ela elaborasse esse relatório de impacto à proteção de dados, tendo em vista o tratamento de dados de geolocalização que era feito quando eles prestavam o serviço do Vivo Ads. Então, ali foi o primeiro momento onde a gente viu a aplicação do relatório de impacto à proteção de dados pessoais na prática a um agente de tratamento. Então, situações como essa mostram que a depender do risco da operação de dados, é prudente que o agente de tratamento já elabore esse relatório de impacto antes mesmo de haver qualquer solicitação por parte do órgão fiscalizador, que seja a ANPD ou seja algum outro órgão. E para quem que esse relatório é destinado? Né? Você elabora, então, o agente de tratamento, nós como consultores, o consultor vai elaborar esse documento para quem? Destinado a quem?
Esse é um documento interno da empresa que pode ser solicitado pela ANPD, que pode ser solicitado pelo Poder Judiciário ou por algum outro órgão, para comprovar a regularidade do tratamento de dado pessoal por aquele agente de tratamento. Mas, além disso, além de ser voltado para comprovação da sua regularidade, da regularidade do agente de tratamento perante aos órgãos fiscalizadores e pelo Poder Judiciário, isso também tem que levar em conta ter a ideia de que esse documento também é destinado aos parceiros desse agente de tratamento e também aos titulares de dados pessoais cujos dados, né, são tratados por esse agente de tratamento. Então, tenha sempre em mente que com esse relatório de impacto, você também cumpre um dos princípios da LGPD, que é o princípio da transparência, que é deixar o tratamento do dado pessoal sempre transparente para o titular de dados, garantindo a eles, então, todos os seus direitos de saber, né, o seu direito de ter aquela autodeterminação informativa do titular de dados, para ele saber o que está acontecendo com o seu dado pessoal e a quais riscos ele está exposto. Então, pense também que, além de fazer um documento para a NPD e para o Poder Judiciário, você também está fazendo um documento para o titular de dados, para o cliente, para o colaborador, para o parceiro daquele agente de tratamento. Então, pense também, leve isso em consideração no momento de elaborar a escrita. Elabore um documento claro para que as partes consigam entender. Tanto o próprio órgão fiscalizador e Poder Judiciário, para que ele consiga entender de forma clara o que está acontecendo ali dentro dos processos internos da empresa, de uma forma que você consiga comprovar de uma forma eficiente a sua operação de tratamento, e também que você consiga demonstrar para o titular de dado o que você está fazendo com o dado pessoal dele, né? Então, pense sempre no destinatário daquela informação na hora que você for redigir aquele documento. Faça um documento em linguagem clara, simples, acessível, para que haja uma efetiva comunicação entre o agente de tratamento, o titular de dados e todos os outros envolvidos. E como que a gente elabora um relatório de impacto? Quais seriam as etapas para você elaborar um relatório de impacto à proteção de dados? Apesar do nome Relatório de Impacto à Proteção de Dados, esse relatório é um documento, que vem depois de um processo realizado, depois de um procedimento realizado dentro do agente de tratamento de dados pessoais. Em que sentido? Você precisa analisar aquela operação de tratamento de dados pessoais para verificar quais são os riscos inerentes àquela operação de tratamento de dados e se esses riscos expõem os direitos fundamentais dos titulares de dados e suas liberdades individuais, para ponderar se vai ser necessária a elaboração desse relatório ou não. Então, você analisa todo o fluxo de dados dentro da empresa para identificar esses riscos. Uma vez identificados esses riscos, você precisa criar medidas de salvaguarda para minimizar ou eliminar esses riscos para o titular de dados. E depois que você fizer essas análises, você então passa para a elaboração desse relatório e também passa para um planejamento, né? Faz um plano de ação ali para botar em prática essas medidas que foram identificadas ali para minimizar ou eliminar esses riscos na operação de tratamento de dados pessoais.
você vai analisar ali, então, a natureza, o contexto, o propósito, as bases legais de tratamento de dados pessoal envolvida ali naquela operação de tratamento. Você vai descrever o fluxo de dados, você vai ver quais dados são coletados, o volume do dado, com quem aquele dado é compartilhado, aonde aquele dado é armazenado, quem é o controlador, qual é o operador, como que qual o nível de segurança do operador, caso haja compartilhamento. Então, você vai verificar também se estão sendo cumpridos os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai ver, dentro dessa análise do fluxo de dados, quais são os principais riscos daquela atividade de tratamento de dados pessoais e, principalmente, quais desses riscos estão ligados aos direitos fundamentais e às liberdades individuais dos titulares de dados pessoais. Aí você vai identificando esses riscos, você vai ver quais medidas você consegue adotar naquele processo para mitigar esses riscos, para eliminar esses riscos. E você faz as recomendações das ações que devem ser tomadas pela empresa, das mudanças que devem ser realizadas naquele processo, exatamente com a finalidade de quê? De mitigar e de eliminar esses riscos para os titulares de dados pessoais. Depois que você fez essa elaboração, fez essa análise, pensou nesses pontos e listou essas propostas, essas recomendações, você passa então para o momento de elaboração propriamente dito desse relatório de impacto. E esse relatório de impacto deve ser constantemente revisitado, né, atualizado, revisado. Por quê? Porque os processos internos dentro de uma empresa são dinâmicos. Então, eles mudam quando se verifica que alguma coisa não está dando certo, eles vão lá e mudam para aumentar a eficiência e a efetividade daqueles processos. Então, eles estão em constante mudança. E isso pode fazer com que aquele risco que foi mitigado, foi eliminado, volte a aparecer e volte a colocar, né, o titular de dados numa situação ali muito vulnerável. Então, você tem sim que revisitar esse relatório de impacto e esses processos que foram analisados para manter sempre atualizado essa proposta de minimização e de mitigação e de eliminação de risco para os titulares de dados pessoais. Assim, esse foi um exemplo, né? A gente trouxe aqui de um grosso modo, de uma forma ampla, como que você pode fazer a análise para a elaboração desse relatório de impacto. Lógico que cada caso concreto, cada operação de tratamento de dados pode ter algumas peculiaridades que vai precisar de um ajuste nessas etapas trazidas agora, né? Às vezes as nossas sugestões não vão ser de pronto atendidas, que vão precisar de outra análise para uma reestruturação do processo como um todo, ou não, ou situações mais pontuais. Então, essas são sugestões de como você pode fazer ali a sua preparação para a elaboração desse relatório de impacto. O que você tem que ter em mente é que não pode faltar a descrição do fluxo de dados, né, os métodos que são utilizados ali para tratamento dos dados pessoais, os riscos identificados e as garantias, né, que foram implementadas ali para mitigar aqueles riscos, para eliminar aqueles riscos. Então, sempre tem que ter o fluxo de dados, né, o processo analisado, o risco identificado e uma forma de mitigar aquele risco para o titular de dados. E aí o grau de aprofundamento de detalhamento vai partir de cada caso concreto. Só que não basta você elaborar o relatório e propor as soluções para aqueles riscos, né? Propor opções, medidas de salvaguarda para aqueles riscos que foram identificados, se você não colocar essas medidas, essas ações em prática. Então, após
elaborar o relatório de impacto, você precisa colocar em prática aquelas alterações que foram sugeridas e foram aprovadas pela empresa. Porque de nada adianta você ter um relatório de impacto que mostra o risco, mostra a extensão do risco, né, do dano, caso o risco se concretize, e mostre medidas de salvaguarda se elas não forem implementadas. A finalidade fundamental, ali, principal do relatório de impacto é o quê? Identificar o risco e minimizar esse risco. Não é só identificar o risco. Então, elabore o relatório de impacto e coloque em prática as medidas estipuladas, né, elencadas ali naquele documento. Então, faça um plano de ação para colocar em prática essas soluções que foram identificadas ali naquele processo. Então, faça ali, estipule quem vai ser a pessoa responsável, o prazo que ela tem para colocar aquelas sugestões em práticas, como que vai ser feito o acompanhamento para saber se aquelas medidas, aquelas alterações estão surtindo os efeitos que elas deveriam surtir. Então, estabeleça esse plano de ação, coloque a responsabilidade ali nas pessoas para que esse relatório seja efetivo, né, para dentro da empresa, tenha alguma eficiência e, de fato, minimize ou elimine os riscos aos titulares de dados pessoais. Porque se você não fizer isso, se essas soluções, se essas mitigações não forem colocadas em prática, você aumenta em muito o risco da empresa, como, por exemplo, de uma aplicação de multa, de uma sanção, né, de uma penalidade pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou por algum outro órgão fiscalizador, órgão governamental. Você aumenta ali as chances também de uma eventual condenação judicial, de uma reclamação dos titulares de dados pessoais. Você pode fazer com que a empresa perca a confiança dos seus clientes, né, dos seus parceiros de negócio. Então, você pode, além de causar um risco efetivo, né, um dano efetivo para a empresa, se a empresa não colocar em prática essas medidas de salvaguarda, ela pode também ter um dano reputacional ali perante o mercado, perante os clientes e os parceiros e os concorrentes, onde isso pode acarretar danos severos também à sua economia. Então, de uma forma geral, o que é o relatório de impacto à proteção de dados? É um documento resultante de um processo interno ali da empresa, do agente de tratamento, onde se verificando a existência de um potencial risco aos direitos fundamentais e às liberdades individuais dos titulares de dados, a empresa passa por toda uma análise, o agente de tratamento passa por toda uma análise dessa operação de tratamento de dados para a identificação dos riscos, para a identificação da extensão desses riscos para os titulares de dados, para elaboração de medidas, para proposta de medidas de salvaguarda, para minimização ou eliminação desses riscos e, por fim, botar em prática, né, colocar em ação, realizar essas alterações nos processos da empresa, nesse processo da empresa, do agente de tratamento, para que essas medidas de salvaguarda sejam efetivas naquela operação de tratamento de dados pessoais. Bom, o relatório de impacto à proteção de dados é um dos diversos documentos que a empresa vai precisar elaborar como forma de confirmar, de comprovar que está em conformidade com a LGPD. Além do relatório de impacto à proteção de dados, nós temos políticas de privacidade ou avisos de privacidade, termos de uso, os próprios documentos entre agentes de tratamento, né, entre operadores e controladores de dados pessoais. Também tem alguns documentos específicos para cada caso, cada operação de tratamento de dados pessoais. E todos esses documentos vão ser temas que é um tema que nós vamos abordar em um encontro
adiante. Então fiquem ligados, não percam essa oportunidade. E por hoje nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo para que o YouTube consiga distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Obrigada e até a próxima!